Paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 56. Livro de Salmos, capítulo 56. Todos encontraram? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, combatendo-me todo dia, me oprime. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que combatem contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? O Deus derruba os povos da tua ira. Ó Deus, melhor dizendo, ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus nas luzes dos viventes. Amém, igreja? Amém. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, esse texto, ele fala do momento em que Davi, ele estava sendo perseguido pelos filisteus, pelos seus inimigos, os quais já se sentiam vitoriosos sobre Israel. Os filisteus eram um grupo muito grande, muito forte, um exército violento, que já tinha conquistado muitos países, já tinham rompido muitas fronteiras, e agora entendia que Israel era mais um, e de que Davi seria destruído como qualquer outro rei que os filisteus já haviam destruído. Só que a diferença dos outros reis que os filisteus haviam derrubado é que eles tinham deuses de cimento, deuses de madeira, que não falavam, que não ouviam. O Deus de Davi não. O Deus de Davi é o Criador dos céus e da terra, louvado seja o Senhor, e que estava olhando para ele com a sua mão estendida. Quem está entendendo, diga amém. O inimigo o via derrotado, como ele está dizendo aqui. O inimigo via ele derrotado, mas Deus olhava para Davi e via Davi vitorioso. O inimigo via Davi derrotado, mas Davi olhava para ele e olhava para Deus, o Todo-Poderoso, e entendia que em Deus ele tinha vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é a nossa vitória, amém, igreja? Eu sei que as circunstâncias são grandes, os problemas às vezes nos cercam, a gente olha de um lado para outro e fica assim como Davi, sem saída.
Mas existe um Deus no céu, que Ele abre o mar, que Ele derruba muralhas, que Ele destrói inimigos, para dar vitória à sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem vitória para a sua casa. Deus tem vitória para a sua família. Pastor, mas a luta é grande. Aleluia. Muito maior do que essa luta é Deus. Muito maior do que essa batalha é o Senhor dos exércitos, que não perdem batalha. Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Então esse salmo foi escrito por Davi quando o rei Saul queria matá-lo, perseguindo, querendo destruí-lo. Além dos filisteus, que já eram uma raça terrível, ainda o próprio rei de Israel, que foi o primeiro rei Saul, queria destruí-lo com inveja, porque Davi já havia sido ungido pelo profeta Samuel para assumir o trono. E o inimigo, usando Saul, queria destruí-lo, para que o sonho de Davi não fosse realizado, para que a unção que foi derramada sobre Davi não se concretizasse. Mas, irmão, quando Deus estende a mão e abençoa, está abençoado. A palavra do Senhor diz: a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Louvado seja Deus. Diga, eu fui. Diga, eu fui abençoado por Deus. Diga mais alto, diga, eu fui abençoado por Deus. Diga, ninguém vai me amaldiçoar. Você toma posse disso em nome de Jesus? Aleluia. Irmão, se levantar o mal, faça como Davi, tenha coragem em frente, crendo que Deus está com você e lhe dará vitória. Não se curve, aleluia, não se renda, mas creia que o Senhor lhe dará vitória, porque Ele já derramou a unção da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, naquele momento de perseguição, Davi se escondia na casa de Engedi. Um homem tão poderoso como Davi, um homem de estratégias, mas que agora estava se escondendo. Há momento que a gente procura refúgio. Eu, meditando nesse texto aqui, enquanto Davi se escondia na casa de Engedi, eu pensei aqui em uma semente, para que ela possa frutificar. O que é que ela é feito com ela? Tem que enterrar, né? Não é assim? Para uma semente, para que você vê um pé de manga, ou você vê um milharal, né? Aquele milho com aquelas espigas bonitas, cheia de todo mundo desejando, com água na boca, comer aquele milho, ou fazer a pamonha, ou o que quer que seja. Para que chegasse aquele ponto ali, primeiro a semente foi o quê? Diga, enterrada. Diga, ela sumiu. Diga, irmã, diga, ela sumiu. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Ela está escondida, ninguém via, né? Lá debaixo da terra, não tinha glória de nada, não tinha aplausos. Lá debaixo da terra ela estava o quê? Sofrendo. Porque a semente passa por um processo de germinação. Ela está sendo dilacerada pela terra, né? Para que ela possa o quê? Germinar. Ela está uma luta lá debaixo da terra, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E daqui a pouco ela, né, germina e ela vai empurrando o solo. E daqui a pouco ela aparece. Aleluia. E as pessoas já começam a admirar, porque a semente brotou. Aí daqui a pouco ela vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco começa a surgir os frutos. Aleluia, louvado seja Deus. Assim é a nossa vida, amém, igreja? Há momento que é preciso retrair. É aquele momento que Jesus diz assim: se tu está com problema, entra para o teu quarto em secreto. Em secreto fala com Deus, e Deus em secreto te abençoará. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi se escondia, né? E Saul, como diz o texto aqui, tentava matá-lo diariamente. Ou seja, não tinha um dia que Davi não procurasse sair em algum lugar que ele não fosse perseguido, que ele não estivesse sendo vigiado pelos inimigos, colocando armadilhas, querendo destruí-lo. Mas a mão de Deus estava com Davi. Irmãos, quando a mão de Deus está conosco, o inimigo pode se irandar, o inimigo pode se levantar, o inimigo pode até
tentar atrapalhar. Mas a Bíblia diz lá no livro de Jó 42, versículo 2, Jó, um homem que enfrentou uma luta terrível, mas agora estava em posse de vitória, e ele disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Louvado seja Deus. Nada pode frustrar os propósitos de Deus, nada. O diabo trabalha, o diabo se levanta, o diabo se anda, mas não frustra os planos de Deus. Tua vitória, a minha vitória, a nossa vitória está garantida diante do Senhor. Louvado seja Deus. Então o texto diz que no versículo 2 aí, ele procurava devorá-lo diariamente. Olha aí o 2, versículo 2. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que combatem contra mim, ó Altíssimo. Isso é Davi orando a Deus. São muitos. Todo dia estão querendo. Como era difícil, irmão, ser fiel naquele momento, não é verdade? Como era difícil não sair da promessa, não sair da direção. Esse é o grande desafio para aqueles que têm promessa de Deus. Samuel chegou lá, derramou o óleo sobre a cabeça dele, e ele seria o futuro rei de Israel. Mas para ele sentar lá no trono, irmãos, ele teve que ser resiliente. Quem está entendendo, diga amém. Ele teve que ser forte, ele teve que ser corajoso, ele teve que ser persistente, ele teve que crer que aquela unção foi Deus que lhe deu e que ninguém ia tomar. Assim são as promessas de Deus nas nossas vidas. A gente tem que ser resiliente, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que ser persistente, entendendo. Deus prometeu, Ele fará na minha vida, louvado seja Deus. Só desfruta do prêmio, irmãos, quem vence todos os obstáculos e chega lá na linha de chegada, é que vai levantar o troféu. Assim é na nossa vida. Tem um obstáculo? Tem. Mas creia que Deus nos capacitou, aleluia, a passar por esses obstáculos. Aonde nós não pudermos, Ele derruba as muralhas. Aonde nós não pudermos, Ele abre o mar. Mas nós chegaremos lá e cantaremos o hino da vitória, dizendo que só o Senhor é Deus. Versículo 5 diz que eles distorciam as suas palavras. Tem coisa pior, irmãos, do que você saber que pessoas distorcem o que você está dizendo. Muitas vezes até caluniam. E Davi estava passando essa situação. Versículo 6 diz que eles conspiravam contra ele. Olha no versículo 6. Ajuntam-se, esconde-se, olha só, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Eles ficavam cercando ele, ficavam criando situação, né? Procurando puxar o tapete, falando palavras contrárias, dizendo: fulano de tal lá, não dê oportunidade para aquele lá, não, que aquele ali não presta não. Quem está entendendo, diga amém. E você diz: e você fica querendo ir lá, tomar satisfação. Rapaz, eu vou lá resolver. Não, faça como Davi. Fique escondido na casa de Geadim. Amém, igreja? Eu vou lá resolver. Estão dizendo, se levantar lá para falar de mim. Então, irmão, entra para o teu quarto e ora. Amém, igreja? Se tu crê que Deus te prometeu e vai fazer, ninguém vai atrapalhar a tua bênção. Ninguém vai atrapalhar. Só creia. Fica na presença. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a atitude de Davi que nós vamos aprender com ele. Hoje é culto de oração. Não costumo muito fazer aqui um sermão, mas trazer uma reflexão. Mas qual foi a atitude de Davi diante disso? Os inimigos conspirando contra ele, os inimigos cercando, os camaradas armando armadilha contra ele, querendo matá-lo. Primeira atitude de Davi, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Ou seja, Davi, ele orou ao Senhor. Diga aí para o seu irmão, diga: nos momentos difíceis da vida,
Ore ao Senhor. Você crê que Deus pode ouvir sua oração e lhe dar a vitória? Eu estou aqui, ó, irmão. Eu sou prova viva. Entra para o quarto, ora ao Senhor. Confia, creia. Ah, mas a situação... Irmão, já teve cada situação na minha vida. Mas depois eu vi a resposta de Deus. Então nós devemos aprender com essa oração como devemos nos livrar das investidas do inimigo. Segunda coisa que Davi fez. Qual foi a atitude de Davi diante dessas circunstâncias? Primeiro, ele orou ao Senhor. É o que nós devemos fazer. Está cercado de lutas e adversidades. Parece que os seus sonhos, seus projetos não vão acontecer porque situações, pessoas estão querendo atrapalhar. Meu irmão, não se levanta, não vai botar em rádio, não bota carinha chorando na internet, não fica com palavras, né, de desabafo. Não, fala com Deus. Fala com Deus. Segundo, ele buscou a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Talvez isso que eu estou passando eu tenha errado em algum momento, seja falha minha, talvez eu abri brechas para isso aqui, mas tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia. Eu sei que eu não mereço a tua bênção, eu não mereço tuas maravilhas, mas pela tua misericórdia. A Bíblia diz que um coração quebrantado constrange a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi entendia que, apesar do currículo de vitórias que ele tinha, não é? Apesar até de ter sido aclamado pelas pessoas que ele era um homem que venceu milhares, mas diante daquela situação ele não podia fazer nada. Ele viu que ele estava perdido. E contra o rei de Israel, que tinha um grande exército, Davi olhava: quem sou eu aqui nesse momento? Terceiro, melhor dizendo, ele confiava em Deus. Quer vencer lutas, quer vencer adversidades, confie em Deus. Versículos 3 e 4. Em qualquer tempo que eu temer, o que é que ele disse? Confiarei em ti. Senhor, quando eu estiver diante de uma situação e que aquilo abalar o meu coração, que eu entender que eu não tenho condição, ou seja, temer, que ele está dizendo é isso, eu não tenho condição de derrubar essa muralha, de enfrentar essa situação, as minhas forças ficam inúteis diante disso aí, eu confio no Senhor, aleluia. Tu és o meu braço forte, não é por isso que eu vou desistir. É isso que Davi está dizendo, não é por isso que eu estou vendo essa muralha que eu vou retroceder, que eu vou voltar, não. Aí quando eu olhar que minhas forças não dão, eu confio no Senhor, louvado seja Deus. Versículo 4, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Esses inimigos que estão se levantando aí, a carne. O meu Deus não, o meu Deus é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eles são carne. Pode ter um grande exército, pode ter flechas, pode ter espadas, pode ter carros de guerra. Aleluia, pode ser um exército poderoso aí nas suas estratégias de guerra, mas o meu Deus, ele é muito maior e ele desbarata exército. A Bíblia diz que certa vez Deus mandou só um anjo no arraial dos assírios, quando Israel não estava conseguindo vencer a guerra. E Israel clamou ao Senhor. Deus mandou só um anjo. Matou quantos? Quem lembra? Quem lembra? Eu já falei aqui outras vezes. Foi mais. Prisciliana arriscou ali. De 5 mil. É muita gente, né? Mas foi mais. 185 mil. Só um anjo. Quem está entendendo, diga amém.
Israel estava lá na batalha tal, e estava perdendo a batalha porque o exército era pequeno, o exército do inimigo era grande, que eram os assírios, exército terrível. Aí Israel clamou, Deus mandou só um anjo, 185 mil. Digo, meu Deus é poderoso. Aleluia. Terceiro e último, irmãos. Quarto e último, perdão. Como é que Davi venceu aquela situação? Dando crédito à palavra de Deus. Versículo 10. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Amados, não tem arma mais poderosa do que a palavra. Quem tem Bíblia aí, levanta aí a Bíblia. A Bíblia é conhecida como meia-meia. Por quê? 66 livros. É o meia-meia. Rapaz, tem uma arma em casa, é meia-meia. O cara pensa que é um revólver, meia-meia. 66 livros. Inspirados por Deus. De promessas, de palavras, de esclarecimento de quem errou, de quem não errou, como acertar. Está tudo aqui. Tudo aqui. Quem, irmãos, se orientar por esse mapa, jamais vai cair no abismo. Quem se orientar por esse mapa, jamais vai ficar com o seu barco à deriva. Quem se orientar por esse mapa, chegará, aleluia, ao destino, chegará ao objetivo, porque esse mapa é o mapa que Deus nos direcionou ao céu. Não se perde. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Aqui, irmãos, palavra. Salmo 119, versículo 130. É a exposição das tuas palavras, dá luz e entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz. Olha, o camarada está ali, né, na escuridão, né? Quando a gente pensa em luz, a gente pensa, quando eu lia, antigamente tinha gibi, né? Gostava de ler gibi. Aí o camarada, quando tinha uma ideia, acendia uma luzinha aqui em cima, né? Esclarecimento naquele que estava escuro. A exposição da palavra dá luz, ilumina, abre a mente, né? Nos dá conhecimento cognitivo, né? Amplia, né, o nosso conhecimento. E por isso que os grandes homens de Deus, as mulheres de Deus venciam com sabedoria. E vencem com sabedoria, porque a palavra de Deus dá essa direção. Amém? E Davi entendia isso. Se eu louvarei a tua palavra, eu cantarei a tua palavra. Ou seja, eu não vou sair da tua palavra. Não vou sair. Porque foi que o pecado entrou no mundo e trouxe morte, destruição, miséria até hoje. Porque Adão e Eva saíram da palavra. Ah, Deus disse que não podia comer do fruto? Não, você pode sim. Ele não queria que você comesse, porque se você comer, você vai ficar igual a ele. Ora, mas Deus disse, se comer, morre. Pode comer de todos. Olha, tem uma imensidão, irmãos. Pode comer de todas as árvores, de todos os frutos que estão aqui no jardim. Tinha vários. Mas aquela no meio do jardim não comereis, porque se comeres certamente morrerás. Mas o diabo chegou lá e disse, não, pode comer. Então você sai da palavra. Então, irmão, não podemos negociar por nada, mesmo que isso pareça para nós vantagem. Quem está entendendo, diga amém. Mesmo que pareça ser vantagem. Eu já tive um momento em minha vida
e que por alguma atitude, não é, fora da palavra, às vezes você vê as consequências. E isso na caminhada cristã da gente a gente vai aprendendo. E aí quando você está lá, a consequência está aí, alguém chega, não é? E quer, às vezes, por amizade a você, alisar seu ego, né? Para lhe fazer bem e tal. Não, tal. Isso aqui passando porque eu errei ali. Então, isso é consequência. Pedir a Deus que tenha misericórdia de mim, que me dê forças, né? Para que eu possa suportar esse momento agora da adversidade. Se eu abrir as comportas e está vindo a água, a imprudência foi minha. As comportas estavam lá. Eu abri, a água está vindo para cima de mim. A única coisa que eu vou pedir a Deus, tenha misericórdia, me dê força para eu vencer essa tempestade, né? E ela passar e não me matar. Pronto. Tem que ter humildade para isso. Agora, não, porque você não adianta. Tem que ser a palavra. Amém, igreja? Não podemos negociar as verdades da palavra. Se tem uma coisa que alegra a Deus, é quando a gente vive na palavra. E eu tenho mais um ponto aqui. Pensei que era o último, mas esse. Devemos entender que o Deus que nos deu vitória ontem, diga, o Deus que me deu vitória ontem. Diga, o Deus que me deu vitória ontem é o mesmo Deus que me dá vitória hoje. Olha o que é que Davi diz aí no versículo 13. Pois tu livraste a minha alma da morte. Ele está falando de algo que aconteceu lá no passado. Tu livraste a minha alma da morte. Quando Davi venceu o leão e o urso, ele não conta essa passagem? Quando ele vai lutar lá com o gigante. Senhor, eu estava lá no campo, o leão veio para comer as ovelhas, e eu peguei o leão e matei. Também o urso eu matei. E o Deus que me deu vitória sobre o leão e o urso é o mesmo Deus que vai me dar vitória sobre o gigante Golias. Deu vitória também sobre o gigante, porque o gigante era um guerreiro desde a mocidade dele, um cara com quase 3 metros de altura. Davi pequenininho, não dava um caldo, não era guerreiro, mas venceu e derrubou o gigante. Isso, mas aí ele já era rei, né? Que aqui ele ainda não era. Saul aqui ainda estava no poder. Saul ainda estava reinando e querendo matar Davi, para Davi não assumir o trono, porque Davi já tinha sido ungido por Samuel e era o futuro rei de Israel, né? Então ele está aqui lembrando das vitórias. Tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Ou seja, o mesmo Deus, tu que me livraste lá atrás da morte, não é o mesmo Deus que vai me livrar os meus pés da queda, dessa perseguição aí de Saul, e vai me dar luz, aleluia, e vai me dar vitória? É o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo. Amém? Ele continua sendo o mesmo. Então vamos ficar de pé.